As medidas de proteção de Deus na antiga cultura hebraica. Ao olharmos para cada um dos 7 momentos críticos da bênção, descobriremos que Deus colocou medidas de proteção na antiga cultura hebraica para assegurar que os filhos recebessem sua mensagem por meio da bênção, não a mensagem de Satanás por meio da maldição. A proteção de Deus geralmente era estabelecida na forma de leis, atitudes culturais, cerimônias e tradições. Conhecendo a necessidade de proteção espiritual e bênção no momento da concepção, Deus estabeleceu os 3 seguintes limites de proteção fundamentais na antiga cultura hebraica. Primeiro, a lei de Moisés exigia uma pena capital para fornicação e o adultério, qualquer relação sexual fora da cerca protetora da aliança do casamento. Segundo, a atitude cultural com respeito aos filhos. Os filhos eram vistos como uma bênção, não como um incômodo. Terceiro, a atitude cultural com respeito ao casamento. Era compreendido como uma aliança santa diante do Senhor. Quando comecei a buscar o Senhor com relação aos limites de proteção que ele estabeleceu na cultura bíblica hebraica, surpreendi-me ao descobrir que a lei de Moisés era um desses limites. Eu sempre havia considerado a lei algo legalista, severo e arbitrário. Não tinha ideia de que era um limite de proteção amoroso com o intuito de assegurar que os filhos fossem abençoados na concepção. Penso que uma das estratégias mais efetivas do inimigo seja fazer com que desconectemos as consequências de nossas escolhas das próprias escolhas. Se o sexo é visto simplesmente como uma atitude recreativa ou uma escolha feita com o consentimento de 2 adultos, então a lei de Moisés parece ser nada mais do que um edital antiquado e arbitrário de um Deus vingativo e crítico. Quando estava começando a compreender esses conceitos, gastei bastante tempo em oração. Eu perguntei: Senhor, a pena capital é tão severa. Se aplicarmos esse padrão na igreja hoje, restarão poucas pessoas na congregação. Por que uma consequência tão severa? Eu ouvi o Pai Celestial me dizer: não foi o meu rigor, filho, foi minha misericórdia com 10 gerações de filhos. Então, me lembrei de Deuteronômio 23, versículo 2, que fala que o inimigo é capaz de oprimir os descendentes daquele que nasceram fora do casamento até 10 gerações. Pela primeira vez, comecei a compreender o impacto individual e geracional do pecado sempre está em tensão numa sociedade. A misericórdia com a geração que pecou cria uma porta aberta para o inimigo poder amaldiçoar e devastar até 10 gerações. Por outro lado, tomar uma posição mais severa com uma geração ofensiva traz proteção e segurança para as próximas 10 gerações. Pense simplesmente nisso. Se no antigo Israel alguém podia perder a vida por cometer fornicação ou adultério, qual seria a probabilidade de uma criança ser concebida fora do casamento? Quase não haveria chance. Hoje, qual seria a probabilidade de um filho ser concebido fora do casamento? Nos Estados Unidos, há cerca de 40% de chance na população em geral.
Então, qual das duas opções é realmente misericordiosa? Como de fato existe uma tensão, precisamos fazer uma outra pergunta: misericórdia por quem? Estamos buscando misericórdia pelos pais ofendidos ou pelas crianças inocentes concebidas sem proteção espiritual? Não estou sugerindo que voltemos a um sistema legal que exige a pena capital para a fornicação e o adultério. Entretanto, estou propondo que nós, como crentes, compreendamos as consequências de nossas escolhas e o propósito dos limites de proteção de Deus. Com tal compreensão, sugiro que criemos, dentro da comunidade dos cristãos, uma cultura de bênção na qual as pessoas voluntariamente limitem seu comportamento sexual ao contexto do casamento a fim de abençoar seus filhos e muitas gerações futuras. A segunda medida de proteção de Deus implantou na sociedade bíblica hebraica foi um alto valor cultural da prioridade aos filhos. Pense nisso. Uma das piores coisas que poderia acontecer para uma mulher hebraica não era a concepção de um filho, mas o fato de ser estéril e não ter filhos. Em contraste, muitas pessoas da nossa sociedade, tão cansadas tanto casadas quanto solteiras, tomam medidas drásticas para prevenir a concepção. Muitas até oram para não engravidar. Mais uma vez, essa é uma atitude cultural completamente diferente da perspectiva bíblica hebraica. Se você fosse uma criança nascida na cultura hebraica, que probabilidade haveria de sua mãe ou de seu pai tentarem prevenir a sua concepção? Digo de novo, quase nenhuma. Todos queriam filhos. Eles eram considerados uma bênção. A atitude de Deus com relação aos filhos, demonstrada na antiga cultura hebraica, está expressa no Salmo 127, versículo 3 a 5. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão, como flechas na mão do guerreiro. Assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enchem deles a sua aljava. Na sociedade atual, qual a probabilidade de que a concepção de uma criança não seja uma notícia agradável para os pais? Existe uma grande probabilidade. Hoje, na sociedade ocidental, uma família grande seria considerada algo estranho. Em geral, mesmo entre os cristãos, as crianças não são consideradas uma bênção e uma recompensa de Deus, mas um estorvo, um peso, uma perturbação e um gasto financeiro na família. Quase toda criança era abençoada e bem-vinda na cultura hebraica, mas essa atitude cultural de proteção foi praticamente destruída na cultura da nossa igreja moderna. A terceira medida de proteção para os filhos na cultura bíblica hebraica foi a santidade cultural do casamento. O casamento era considerado santo diante do Senhor, no livro de Malaquias, capítulo 2, versículo 13 a 15. E o divórcio raramente era praticado. Como consequência, os filhos poderiam ser concebidos e crescer num ambiente estável, seguro, ancorado por pais casados. Hoje, com a alta porcentagem de divórcio, o casamento é bem menos seguro e a família não é um ambiente.
Por causa dessas 3 medidas de proteção que Deus estabeleceu, era muito improvável que uma criança estivesse sua identidade amaldiçoada no momento da concepção. Para os crentes de hoje, é fundamental compreender a importância de reestabelecer a cultura da bênção em nossas comunidades. É dessa maneira que as crianças podem ter o mesmo ambiente de proteção que os antigos hebreus tinham para assegurar a bênção na concepção dos filhos. Na caixa de bênção, este capítulo e nos capítulos 5 a 10, descrevi passos práticos que você pode dar para estabelecer ou restaurar limites de proteção ao redor da sua família, semelhantes aos da antiga cultura hebraica. Na maioria dos casos, não podemos restaurar os mesmos limites que existiram há centenas de anos. Todavia, podemos aprender os princípios das veredas antigas de Deus e colocar em prática cerimônias, tradições, costumes apropriados à nossa própria cultura, o que restaurará a intenção das veredas antigas de Deus e criará uma cultura de bênção atual, contemporânea. Continue compartilhando a nossa leitura do livro O Poder da Bênção dos Pais.